Olha-o-xa! Olha-o! Olha-o-xa! Olha-o! Olha-o-xa! Olha-o! Porque tu é nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai soberano, Papai supremo, Papai forte e valente, somos gratos a Ti, Papai, por tudo, por estar conduzindo todos os nossos passos. Somos gratos a Ti por todos os sinais, comprovando quem somos, comprovando o que viemos fazer e, sobretudo, o esclarecimento da Tua palavra preciosa, que a cada dia nos dá. E com isso, toda dúvida é tirada, toda limitação é anulada, toda condenação é tirada, para que o teu povo seja perfeito e santo, e um povo verdadeiro, que profere coisas verdadeiras. Somos gratos a Ti por tudo. Muito gratos, Papai. Fala conosco de forma audível, mais uma vez. Somos diferentes dos israelitas que não queriam ouvir Tua voz, pediram um intermediário. Mas nós queremos ouvir, Papai, audivelmente a Tua voz. Porque amamos a Tua voz. Sim, tememos a Ti, Papai. Mas a Tua presença é a nossa alegria. Somos gratos a Ti por tudo. Abençoa a nossa reunião, que é Tua, para que seja, Papai, extraído daqui esses vasos que são de honra, purificados, santificados, para servir no Teu templo. Ó, Papai, muito grato. Tira do nosso meio toda dúvida, para que não haja nenhum espaço para a serpente agir. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, 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 grato a Yahusha. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Amados irmãos, hoje dia 14 de agosto de 2022, estamos iniciando a reunião de domingo. Estamos iniciando a reunião de domingo e vamos hoje ruminar e também ter esclarecimento das mensagens. Quem ouviu a mensagem de sexta-feira? Levanta bem alto para eu ver a mão. Sexta-feira. E de sábado? Ainda muitos irmãos ainda não ouviram, né? E a mensagem de sexta-feira, irmãos, Pai trouxe esclarecimento ali a respeito sobre aquela mulher adúltera, né? Como é que ela era provada no seu adultério. Quando ela bebia água amarga e ali a sua barriga, né, inchava e ela se tornava estéril. Ali o probatório de que ela tinha adulterado. Fazendo um link com o quê? Fazendo link com Eliseu. Eliseu, ele chegou até aquela terra ali, né, que a gente já viu ali, representação da Babilônia, e encontrou aquele povo bebendo daquela água amargosa. Por quê? Porque se misturava a terra
com a água e dava para beber a mulher adúltera diante do sacerdote. Então aquele povo está bebendo água o quê? Do adultério. Esses que estão nas denominações, esses que estão em Babilônia, nas filhas de Babilônia, estão bebendo água do adultério. E é por isso que fala, olha, e é um país até muito bonito, mas as suas águas são estéreis, causa infertilidade. É isso que está acontecendo hoje. Eles são inférteis, não no sentido carnal, mas no sentido celestial. São inférteis. Até que chega Eliseu e purifica o quê? Purifica a mensagem, purifica as águas, né? Purifica a mensagem. Hoje nós vamos entender claramente a respeito sobre muitas coisas ligadas à água, ligado à terra, né? Você vê que ali é uma mistura de água com terra, né? Que dava ali a condição da água ser amargosa, né? É um link com o quê? Com a besta que levanta do mar e a besta que levanta da terra, né? Então, hoje nós vamos entender. Primeiramente, no entendimento que nós tínhamos, o que significa? O irmão não está escutando, não, traz ele mais para perto. Hã? Está precisando de alguma coisa, irmão? Eu sei, mas está precisando de alguma coisa? Ele foi até você, o que ele precisava? Hã? O banheiro, pode ficar à vontade, tá, irmão? Então, o que acontece, irmãos? Quando a gente viu ali a respeito da besta que levanta do mar, vamos abrir Apocalipse 13. Sabe o que acontece? Veja bem. Quando Shaul Paulo foi levantado, olha só, Iau levanta, crianças, quietinho. Quando a gente vê Iau levantando, ele levanta as coisas que são vils. O que é algo vil? Algo sem valor. Algo vil. Levantou Shaul Paulo, que era um perseguidor da igreja. Entendeu? E chamou ele pelo nome. E fez dele um apóstolo. Porque assim foi Papai Alcha. Papai Alcha chamou cada discípulo pelo nome. E falou, segue-me. É a condição, irmãos, de quê? Daqueles que andam juntos. Aí, a igreja, presta atenção. A igreja viu um homem que era perseguidor, agora se tornou o mensageiro do evangelho. O que o povo, a igreja vai pensar? Olhar com desconfiança. A igreja vai olhar com o quê? Desconfiança. Mas aí eles começam a observar a palavra que sai da boca de Paulo, Shaul. E fala assim, olha, a palavra é uma água cristalina. Nós não estamos ouvindo essa palavra da boca de Pedro. Nós não estamos tendo esse esclarecimento da boca de Pedro, nem na boca de nenhum dos outros apóstolos. Então, eles começaram a reconhecer ele pela palavra que saía da boca, e não pela vida passada que ele tinha. Porque olhando a vida passada, era um homem cheio de defeitos. Mas é um homem cheio de defeitos que alcançou a perfeição. Está entendendo? Diferente de Lúcifer, que foi feito perfeito e se tornou transgressor. Então, o que a gente vê? Crescer em graça e conhecimento
é diferente de nascer pronto. Crescer em graça e conhecimento é galgando cada dia mais uma condição superior em atitude, em vida, em testemunho. Diferente de Lúcifer, que foi feito perfeito. Entenderam? Então, a gente não pode julgar uma pessoa, falar assim, ele não pode ser parte dos 300. Por quê? Porque ele era caloteiro. Você não pode julgar a pessoa pelo início. Você tem que julgar a pessoa pelo final. É melhor o final das coisas do que o princípio. Quando você vê reis de Israel, eles começaram o ministério muito bem, mas terminaram mal. E outros começaram mal e terminaram muito bem. E a palavra fala, a palavra de sabedoria fala, que é melhor o fim das coisas do que o início. Porque nós vemos isso lá em cima. Lúcifer começou muito bem, mas vai acabar muito mal. E assim os filhos de Alcha começaram mal, porque era um reino dividido, e vai acabar muito bem, um povo unido. Então, que você não julgue teu irmão pelo passado, mas pelo o caminhar que está buscando, ansiando, se esforçando a condição de perfeito. Porque melhor é como termina do que quando começa. Vamos achar essa passagem para ficar registrado? Eclesiastes 7, vamos lá. Eclesiastes 7, 8. Aqui já é uma palavra de sabedoria. O único que é perfeito e permanece na perfeição é Yahweh. Entendeu? O nosso Yahweh forte e valente. Aleluia, adorado somente Yahweh. Eclesiastes 7, 8. Olha aqui. Diz assim: mais vale o fim de uma coisa do que seu começo. Mais vale a paciência do que a pretensão. Viu? A condição de Filadélfia é o quê? A condição de Filadélfia é uma condição de paciência. Ela está paciente, esperando chegar ao final dos 1260 dias. Está aguardando com paciência e perseverança o completar os 1260 dias. Cadê o bico? Esqueceu em casa, eu comprei outro. Então, amados irmãos, presta atenção. Quando está se esperando os 1260 dias, sabendo a palavra, porque está atrelado a essas duas informações. É melhor o fim do que o começo. Ou seja, é melhor a nossa ascensão do que o nosso nascimento. Entenderam? E aqui ele fala do que ser pretensioso. O que é ser pretensioso? É o que o mensageiro de Sardes quis ser, marcando data de arrebatamento e se frustrando. Ele foi pretensioso, marcando data, como se fosse dono do entendimento de Yahweh. E Yahweh fez questão de frustrá-lo para cumprir essa palavra. É melhor o quê?
fim das coisas, Não, aqui a paciência é melhor a paciência do que a pretensão. Por quê? Porque ele não teve a paciência de esperar. É o link com o quê? É o link de Samuel. Samuel falou com o rei Saul. E me espera para que eu possa fazer o sacrifício. Me espera, porque eu vou chegar e nós vamos fazer o sacrifício. E como ele tardou, de propósito, pela vontade de Al, aí ele foi e fez o sacrifício. Mas ele não podia fazer o sacrifício, porque ele era rei, ele não era sacerdote. Vocês estão entendendo? Ele não era sacerdote, então ele não podia fazer o sacrifício. Ele tinha que o quê? Ter paciência. Ah, mas os inimigos ali, os filisteus, estão nos cercando. Eles estão nos cercando. Ó, é a mensagem de quê? É a mensagem do mensageiro de Sardes. O Emanuel se levantou. O Emanuel fez aqui. O Emanuel foi para a China. O Emanuel foi para a Rússia. O Emanuel foi para onde que ele quer. Era a mensagem de quê? Dessa preocupação com os filisteus. É a preocupação com Emanuel. Mas não era para ele preocupar com isso. Maior é Ial. A ordem de Ial foi clara. Espera até que o sacerdote chegue. E o sacerdote vai fazer o sacrifício. Mas ele não teve paciência. Ele teve pretensão de falar assim, a data vai ser tal. E aí ele se frustra e frustra aquela quantidade de pessoas que estão com ele. Aí eu te pergunto, o sacrifício que ele fez gerou algum benefício? Não, porque Ial não recebeu aquele sacrifício, tanto que ele morreu em batalha. Por quê? Porque Ial quer obediência e fidelidade. Por isso a palavra fala, melhor é a paciência do que a pretensão. E ele foi pretensioso em fazer o sacrifício naquilo que Ial não mandou ele fazer. Porque se Ial tivesse falado, faz o sacrifício. Ah, mas eu não sou sacerdote, mas Ial está mandando. Você vai e faz. Entenderam? Por quê? Porque é assim. Com Ial, não se questiona. Com Ial, se obedece. Só isso. Pronto. Aí você vai ser bem sucedido. Ok? Vamos voltar agora para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Então, irmãos, você não vai julgar o teu irmão pelo que ele fez no passado. Mas você vai observar as boas obras dele no presente. Tá? No passado você é água passada, foi embora. E depois que ele foi imergido no nome de Yahshua, aí sim. Agora você começa a observar as atitudes dessa conversão. Se essa conversão foi uma conversão genuína. Por quê? Porque Shaul Paulo, depois que ele foi imergido, ele não continuou na prática errada. Ele mudou de vida. Entendeu? Ele mudou de vida. E é essa mudança de vida que o justifica. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos abrir essa passagem? Quem vai achar primeiro? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 3, Lucas 3, 8. Vamos lá, Lucas 3, 8.
É um cuidado para você não citar algo que esteja nos evangelhos. Ah, não. E se citar, falar, ah, não, tá aí, está em Mateus. Espera aí, calma. Vai lá em Lucas. Vamos ver em Lucas. Porque muitas vezes você abre o Google e mostra lá de cara, Mateus. Não, mas tem aqui a passagem correspondente em Lucas. Lucas 3:8. Diz assim, olha só, produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras do templo celestial, pode suscitar filhos de Abraão, porque são descendentes. Essas pedras são descendentes de Abraão. Estas pedras. É o que eu falei no início. Entendeu? E papai já falou assim, ó, se o povo aí ficar calado, as pedras vão louvar, vão invocar, vão clamar, vão entoar, né? Essas pedras que estavam ali com o papai. Vamos voltar lá agora. Apocalipse 13:1. Apocalipse 13:1 diz assim: vi então uma besta que subia do mar. Vi uma besta que subia do mar. O que é isso, irmão Elcio? O que é uma besta que subia do mar? O que significa do mar? Nações e línguas. Muito bem. Só que essa palavra vai além disso. É uma besta que se levanta dentre aqueles que nasceram no quinto dia. É uma besta que se levanta dentre aquelas do quinto dia. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Porque a gente já viu isso. Povos, nações e línguas. Isso, povo, multidão e nações e línguas. Aqui na Terra nós temos o mar, que é uma representação celestial. Quando você vê a quantidade de espécies que tem no mar, é uma variação muito maior do que o que tem na Terra. Então lá tem muito tipo de peixe, muito tipo de crustáceo, muito tipo de todo tipo de criatura no mar. Então, quando papai fala lá, ó, eu vi um trono e em volta estava o quê? Como o mar vítreo. Mar vítreo. Mar vítreo. Esse mar vítreo mostrando que, como as coisas celestiais, as coisas terrenas também são parecidas. São também parecidas. Então, Ial fez no quinto dia o homem? Não. Ele fez o homem quando? Sexto dia. Fazendo um link com o último Adão. O último Adão, ele é referido em 1 Coríntios capítulo 15. É 1 Coríntios capítulo 15? 15:45. Estou vendo que minha memória não está falhando. Então vamos lá. 15:45. Aí, o último Adão, para ele ser chamado Micael, ser chamado último Adão, aquele que se torna espírito que dá vida, faz um link com o homem que foi feito na sexto dia. E é referido em 1 Coríntios capítulo 15,
que existe o homem carnal e existe o homem celestial. Aí ele vem na sexta era, fazendo o link com aquele que foi feito no sexto dia, o homem celestial. Só que os querubins e todo tipo de anjos foram feitos no quinto. Vamos abrir? Gênesis capítulo 1, versículo 20. Gênesis 1, 20. E Ao disse: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves, querubim, anjo, que tem asa, voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. E Ao criou as grandes serpentes do mar, os leviatãs. As grandes serpentes do mar. Você já viu grande serpente no mar? Eu já vi grande serpente na Amazônia. Uma sucuri, uma píton. Mas no mar nunca vi grande serpente, porque está falando de coisas celestiais. Aqui nós não temos grande serpente na água. As grandes serpentes que existem aqui são na terra. Mas aqui foi de propósito para falar, eu estou falando das coisas celestiais. As coisas celestiais. Então vamos lá. Versículo 21. E Ao criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas, segundo sua espécie, e as aves aladas. Alada significa que tem asa, segundo sua espécie. E Ao viu que isso era bom. Olha aqui, não era mal, não. Por quê? Porque Lúcifer começou bem. E Ao não criou nada ruim, não. E Ao criou tudo bom. Mas na rebeldia dele, aí se tornou mal. Entenderam isso? Continuando. Versículo 22. E Ao os abençoou. E Ao os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei as águas do mar. Encher as águas do mar, e que as aves se multiplicam sobre, aqui está falando sobre a terra, o céu. E ele fala: houve então uma tarde e uma manhã do quinto dia. Olha aí, são as criaturas criadas no quinto dia. Aí quando você viu aqui, as criaturas criadas no quinto dia, a besta que levanta do mar, fazendo um link. Dentre as criaturas criadas no quinto dia, se levantou uma besta que é do quinto dia. A besta que levanta do mar. Viu? Dentre essa multidão de seres celestiais, se levanta uma besta no final dos tempos, que se destaca das demais. Ok? Agora nós vamos voltar lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo 11. Apocalipse 13, versículo 11. Vi depois outra besta, outra, sair da terra. Quem viu a minha postagem hoje no grupo Filadélfia? Vamos abrir lá a minha postagem? Vamos lá. Dicionário? É. Levantar-se. Olha só.
Quando você pega aqui, ó, olha aqui, quando você pega a Bíblia King James, quem vai pegar King James? Deixa eu ver. Quando eu pego aqui a King James, fala assim, ó. Vi ainda emergir. Quando a gente fala assim, ó, eu fui emergido, tá errado? Eu fui imergido. Entendeu? Aqui na Bíblia King James fala emergir, aqui fala sair. Na Bíblia Almeida fala subir. Pega a Bíblia Almeida, você vai ver. Eu vi uma besta subir da terra. Na Bíblia King James fala emergir, com E. Significa sair da terra, subir da terra. E na Bíblia Yahushalom fala sair. Tudo isso remete à palavra levantar. Tudo isso remete à palavra levantar. Presta atenção, levantar. Quando você vê Adão foi criado no mar. Ele foi moldado com a argila da terra. Então você vê uma distinção de a besta que levanta do mar, ser celestial, e alguém da terra. Ok? Da terra. Por quê? Porque ele quer fazer um link de levantar da terra, que no final dos tempos levanta, porque isso aqui joga por terra o ensinamento mensageiro de Sardes, falar que ele se levanta do céu para guerrear contra Satanás. Apocalipse 12. Micael se levanta no céu para guerrear contra Satanás. Aqui mostra claramente que esse personagem, que é a besta que levanta a terra, é a representação do ancião, o chefe da igreja. Mas não tem chefe. Vê que a mensagem do mensageiro de Sardes é toda corrompida por Satanás? Porque se o próprio Satanás quer imitar as coisas de Yahweh, e ele coloca um chefe da igreja na pessoa de um ancião, o outro fala assim, na igreja não tem chefe. Aí você vai contra 1 Timóteo capítulo 6, capítulo 3, que fala assim, olha, ô Timóteo, você vai levantar na igreja aqueles que se destacaram. Você vai colocar uns para ancião e os outros para servos. E o resto? O resto é que não se destacou. Esses vão comandar. E aí nós vemos Pedro falando assim, olha, eu estou escrevendo para os anciãos, que são anciãos como eu sou, pastorear o rebanho de Yahweh. Peraí, pastorear o rebanho é aquele que vai na frente e conduz o rebanho para seguir. Essa é a representação de Davi. As ovelhas ficavam soltas porque não tinha chefe. Então era livre para ser devorada. A ovelha livre, ela é presa para os lobos, para os ursos, para os leões. Mas Davi, ele estava ali na condição de chefe. É por isso que ele, como chefe de poucas ovelhas, foi levantado para ser chefe de uma nação, como rei. Então a mensagem do mensageiro de Sardes, ela bate contra a mensagem de Yahweh. Se a palavra fala, eu vi 24 anciãos sentados em tronos, com coroa de ouro na cabeça, eles estão na condição de chefes da igreja. Por quê? Porque eles têm coroa. É a representação de um governo. Todo rei tem um povo para ser
governado. E é por isso que fala que o filho varão, ele vai reinar com cetro de ferro, com dureza, não tem moleza. Esse povo vai ter que se submeter na força, na dureza do ferro. O cetro, né? Que é aquele bastão de autoridade do governante. Ele é de ferro. Mas podia ser de ouro, de prata. Mas por que é de ferro? O ferro dos metais, ele é o metal duro. Mostrando claramente que os povos da terra vão ter que submeter-se à dureza. Não vai ter esse negócio, não, aqui é democracia. Não, não vai ser democracia, não. Vai ser dureza de um reinado de reis. Vão definir e o povo vai obedecer. Somente isso. O povo não vai opinar. O povo vai obedecer. Doa quem doer. E é por isso que é de ferro. Por causa da dureza desse governo dos 1000 anos. Aí eu falo assim com vocês. Viu como que Satanás ele conseguiu entrar junto ali o mensageiro de Sardes e de trazer confusão no corpo? Porque as ovelhas sem um pastor não chega a lugar nenhum. Por isso que Yahweh fala, eis que estou enviando um anjo diante de vocês. Observa sua voz e não seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão. Quando nós estamos vendo a palavra, quando o povo saiu, o povo foi conduzido por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para conduzi-los aonde Yahweh tinha preparado. Não tem hierarquia. Irmão, vai aprender e não seja pretensioso. Por isso que o mensageiro de Sardes, o anjo fala, olha, você tem nome que está vivo, mas está morto. Agora observa esse que está aí com você, até mesmo no mesmo estado. Observa e converte. Converter é o que nós falamos. Você está com o erro. Converte para a verdade. Porque se o mensageiro de Sardes estivesse correto, ele já tinha acertado na primeira marcação de data. E Yahweh faz questão de desonrá-lo, para falar assim, olha, o que tu falas, eu não aprovo. Eu não estou contigo mais. Vocês estão entendendo? Sim. Como alguém pode ver e não compreender isso? A gente já viu, se aquele que é pretensioso disser alguma coisa que Yahweh não mandou que ele diga, convém que seja morto. É o link com o quê? Um mensageiro que está sendo pretensioso, falando que Yahweh não mandou falar, por isso que vai ser enviado para a tribulação, para ser morto. Vamos ver essa passagem. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 20. Vamos começar aqui. Vamos começar no versículo
17. Vamos pegar do 18. Vou suscitar entre eles um profeta como tu. Está falando aqui com Macha. Vou levantar, presta atenção, eu vou levantar um profeta no meio dos israelitas. A mensagem do irmão Marco trouxe ali de Al foi muito interessante, que ele pegou Isaías 11. Ele fala ali que o tronco é quem? O tronco é quem? Não falem, irmã Rejane. Quem é o tronco de Isaías 11? Não, o tronco não é Yalcha. Quem que é, irmão Elcio? A raiz é Yalcha? Não, não, também não. Irmão Ronaldo, quem que é o tronco? Jessé? Tronco é Jessé. O tronco é Jessé. Agora, do tronco vai sair um ramo. Do tronco de Jessé vai sair um ramo. E das suas raízes, um renovo. A raiz é antes do tronco. Vamos abrir lá, Isaías, depois nós voltando aqui. Viu, irmão? Você trouxe sexta. Os irmãos não prestam atenção. Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11. Ó. Um ramo. Começa aí, irmã Rejane. Lê para mim o versículo 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Ah, então tá. O tronco de Jessé. O Jessé é o tronco. Tá? Então, um ramo sairá do tronco de Jessé. Então, o tronco é Jessé. A raiz é antes de Jessé. E o tronco é depois de Jessé. O ramo, perdão. O ramo é depois de Jessé. Então, vamos lá. Quem foi Jessé, irmã Rejane? Jessé é o tronco. Não, quem foi? O pai de Davi. O pai de Davi. O pai de Davi, ele é o tronco. Jessé, o pai de Davi, é o tronco. Eu vou fazer do tronco, Jessé, sair um ramo, um descendente. E de suas raízes, raiz é antes do tronco, um renovo. A raiz, o renovo da raiz que é antes de Jessé, que é Yalcha. E o ramo que sai do tronco de Jessé, que é Micaial. Por isso que a descendência que é referida no livro de Lucas, fala assim, presta atenção, como se supunha. Por quê? Porque ele não era, mas como se supunha que era. Por quê? Naquela época fala assim, não, o espírito de Al trouxe um embriãozinho e colocou no útero de Maria. Ele não foi gerado humanamente, mas ele é filho de Al. Miriam, Maria, só foi útero para fazer crescer e alimentar o embriãozinho. Ele não era filho de José. Ele não era filho de, vamos falar assim, filho biológico de José. Ele não era filho biológico de Miriam. Veio como embriãozinho, foi colocado pelo Espírito, assim está a narrativa, para que ele seja chamado Filho do Altíssimo. Por quê? Porque para que ele seja chamado Filho do Altíssimo, não poderia ter ligação humana, como a católica fala, Maria, mãe de Zeus. Porque não podia ter isso. Porque ele teria que ser filho do Altíssimo.
Maria era uma mãe de aluguel, não era mãe de verdade, não era mãe biológica, nem José. Por isso que está na genealogia de Lucas. Vamos lá. Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Lucas 3, 23. Olha para você ver, isso está no original da Escritura. É a Escritura dizendo, olha, ao iniciar o ministério, Yauxa tinha mais ou menos 30 anos. E era, conforme se supunha, filho de José. Conforme se supunha. Agora você entende Isaías 11. O tronco é Jessé. Vai sair um ramo do tronco, mas não é Yauxa, é Micaial. Porque Yauxa é a raiz. E da raiz um renovo. Raiz é antes do tronco. Vamos lá, vamos voltar lá para Isaías 11. Isaías 11, 1. É tão maravilhoso, né, irmão? Quando você chega ao pleno entendimento de uma passagem. Não é? Então vamos lá. Diz assim, ó. Isaías 11, 1. Um ramo quer dizer um galho, um descendente, sairá do tronco de Jessé. Um rebento brotará de suas raízes. Está vendo que são dois personagens? Um ramo que sai do tronco e a raiz, um broto da raiz. A raiz é antes do tronco. E um galho é depois do tronco. Dois personagens. É o link com o quê? Os dois que tinha o quê? Primeiramente Papai Yauxa, que tinha o 7 espidial, que na sua ascensão transfere para Yauxa Micaial, que se torna esse descendente. Você percebe o interessante que a raiz, ela forma o caule e também os ramos. Entendeu? Então, quando nós lemos agora aqui, nós compreendemos por que fala em Lucas. Como se supunha. Porque aquela genealogia não é a genealogia de Yauxa, mas a genealogia de Yauxa Micaial. Por quê? Porque Yauxa, ele veio... Olha só, presta atenção. Para a gente entender que Yauxa, que volta para dentro de Yau, ele não poderia ter ligação com a criatura. Ele não poderia ter ligação com a criatura humana. Ele teria que ter a ligação exclusiva de Yau, para que ele saiu de Yau e voltasse para Yau totalmente puro. Totalmente puro. Porque nós já vimos que a ligação humana teve o quê? DNA da serpente. Quando que teve o DNA da serpente? Quando a mulher de Noé, Noema, teve filhos com Noé. Teve 3 filhos. Quais são os 3 filhos, irmã Adriana? Isso. Vamos colocar na ordem sequência certinha. É isso mesmo? Quem nasceu primeiro? Então vamos fazer direitinho. Sem, Cã e Jafé. Tá? Então, veja bem. Quando Noema, que era descendente de Caim, a última referida descendência de Caim é Noema, a esposa de Noé, por isso o nome Noema.
ela se une a Noé e gerou 3 filhos. Significa que o DNA da serpente estava nos 3. E dos 3 gerou toda a descendência. E é por isso que os israelitas, eles têm que se ligar com um israelita. Para quê? Para fortalecer o DNA puro. Quando fica um israelita, se casa com os descendentes ali de Cã, gera filho da serpente. Uma das características, se você pegar a genealogia de Cã, Cã gerou Sodoma e Gomorra. Pode pegar. Você vai ver a genealogia de Cã gerou Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis. Qual que é a característica de uma característica de Caim? Primeiro, característica de Caim é sanguinário. Mata as pessoas. Por quê? Porque é filho da serpente. A serpente é morte. Porque o anjo que mata, o anjo da morte, é o fruto. É matador. Pode estar na polícia. É polícia matadora. Porque nós não fomos feitos para matar. Nós fomos feitos para dar a vida. Para cuidar. Entenderam? Aí, Papai Alcha não poderia vir humanamente. Para não ter nenhum gen da serpente nele. Por isso que ele veio como um embriãozinho que desceu do céu pelo Espírito que dá a vida. Vamos lá, abrir em Lucas. Lucas quantos? Lucas 1, 31. Olha só. Aqui, quem que anunciou? Aqui. Então, Gabriel, ele andava também com Micael. Né? Então ele veio anunciar. Enquanto um abriu o ventre, o outro colocou a semente ali, o embriãozinho. Vamos lá. Ó, Lucas 1, 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Ial a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada. O que é desposada, irmã Rejane? Presta atenção. Aqui, ó. Olha só, irmã. Você já está há muito tempo. Pega aí no dicionário para mim, desposada. Desposada significa casada. Viu? Mas por que ainda não tinha tido ato sexual, irmã Adriana? Sabe não, minha irmã? Porque irmã Diene. Quase acertou. Quase. Irmã Débora. O pai acha que abriu o ventre de Maria. Não é por isso não. Veja bem, qual que é a tradição israelita? Calma, minha irmã. Desposou, fica 1 ano separado da esposa, preparando a moradia. Lembra disso, não? Lembra, irmão André? Ele é casado, mas ele fica 1 ano na casa dos pais dele, preparando a moradia. Não é assim a tradição? Você vê que eles não estavam morando na mesma casa, mas já estava casado. Ele estava longe de Miriam, encontrava à distância.
Porque a tradição israelita ficar separado o primeiro ano. Casado, desposado, mas distante. Vocês estão entendendo? Aí vamos lá. Versículo 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Ial a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O que é da casa de Davi? Descendência. E o nome da virgem era Miriam. Entrando onde ela estava, disse: Alegra-te, cheia de graça, o mestre está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Miriam, encontraste graça junto de Ial. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Ialxa. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E será chamado filho da mãe de Zeus? Não, seria chamado filho de Ial. E o mestre Ial lhe dará o trono de Davi, seu pai, viu? Deu para Ialxa. E Ialxa, quando transfere a herança para o seu filho, transfere também o trono. Por isso que em Apocalipse, carta à igreja é a de Laodiceia. Vamos lá. Carta à igreja de Laodiceia. Vocês estão muito distraídos, eu estou percebendo isso. Muita conversa paralela. Depois eu pergunto, não entende, não sabe explicar. Essa mensagem nós já trouxemos lá atrás. Ao anjo da igreja, Laodiceia escreve: Assim fala o assim seja, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Ial, mostrando claramente a criação de Ial. Em 1 Colossenses fala assim: ele é o princípio de tudo. Quem? Ialxa. Deu para ele. E ele se tornou. Tem muitos diademas, porque ele tinha já diademas, mas recebeu os diademas do seu pai, como herança. Se tornou com muito diademas. O princípio da criação de Ial. Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Tomara fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar da minha boca. Pois dizes, sou rico e enriqueci, nada mais preciso. Não sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, fazendo link com aquele que o braço esquerdo. Na minha mão esquerda, riqueza e honra. Na minha direita, longos dias, vida eterna. Aí ele continua. Lembra que na minha direita, vida eterna? Quando você vai em Daniel 7, o sétimo outorga para o sexto autoridade para ressuscitar aqueles que foram mortos. Por isso ele outorgou o sétimo, outorgando longos dias, para fazendo justiça aos santos. Viu? Ele outorgou ao sexto, porque naquele momento ele ainda está na condição de sexto. Ele só vai estar na condição de sétimo quando completar o número 144 mil e ele invocar, tocar trombeta. Aí todos são transformados, ele mesmo também, da condição de sexto para a condição de sétimo. Junto com os seus, que estão na condição de filhos, eles vão para a condição de primogênitos, ou primícia, os 144 mil. Olha só, continuando, versículo 18. Aconselho de comprar de mim ouro purificado no fogo para que te enriqueça. Viu, irmã Márcia? O ouro purificado no fogo se torna o ouro 100%, que é o ouro de Ofir. Não é a mina, mas sim a purificação no fogo que faz o ouro ficar puro. Ok?
Vamos lá. Vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez. Isso faz um link com o quê? Vestes brancas. Olha aqui. É a irritação dos filhos primogênitos. Qual é a irritação dos filhos primogênitos de Apocalipse 6? Os filhos primogênitos, eles estão debaixo do altar. E eles falam assim: até quando, mestre santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça, nos dando a vingança sobre os nossos inimigos? Já expliquei a diferença de fazer justiça para vingar o sangue. Aí, ele foi dado a ele vestes brancas e colocado eles aonde? Debaixo do altar do incenso, dentro do templo. Recebeu vestes brancas, são vestes sacerdotais. Agora volta aqui. Está falando com Laodiceia, versículo 17. Diz assim: pois diz, sou rico, enriqueci, nada mais preciso. Não sabes, porém, que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que enriqueças. Vestes brancas, para que te cubra a nudez. Essa é a irritação do filho primogênito. O filho primogênito, ali, é a representação daqueles que herdam a primogenitura. Quem? Os 144 mil. Aí, os de Laodiceia são recebidos dentro do templo. Aí é a casa do Pai. E fala assim: não, nós te servimos sempre. Agora estes que gastou a tua herança com prostitutas, gastou com o quê? Com estas coisas do mundo, agora tu colocas eles também dentro do templo? Nossa. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é esse aqui de Laodiceia, que tem que passar pela tribulação para se lembrar da casa do pai. Porque eles foram criados no jardim do Éden. Viu? E aí é essa palavra, vestes brancas. Compra de mim veste branca, para servir no templo, ser recebido de novo na casa do Pai, no templo celestial. Olha só, continuando. Vamos voltar agora. Eu tô vendo, irmão, até cochilando hoje. Por que, irmão, vocês estão assim? Vocês estão entendendo essa palavra? Nós vemos que nós precisamos ruminar. Por quê? Porque certas coisas, os irmãos têm memória curta. E para que haja o pleno conhecimento, nós temos que voltar e consolidar e ainda ampliar o entendimento. Ó, volta agora lá. Nós estamos. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 1, versículo 30. O anjo, porém, acrescentou. Qual anjo, irmã Adriana? Ô, minha irmã, tá dormindo? Calma, não tenha pressa para responder. É o próprio anjo se manifestou ali e falou: eu sou Gabriel, e Al me enviou. Então vamos lá. O anjo, Gabriel, porém acrescentou: não temas, Miriam, encontraste graça junto de Al, eis que conceberás no teu seio e darás luz um filho, e o chamarás com o nome de Yahshua. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o mestre Yahweh lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele está falando aqui, irmãos, ó, daquele que recebe o trono. Por quê? Porque, de fato, papai Yahshua, depois que ressuscitou,
Ele não pegou trono. Pegou trono? Não. É isso que eu estava querendo, voltar lá. Vamos voltar lá, porque eu me distraí. Volta lá, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3. Vamos lá, Apocalipse 3. Eu fui lá e não concluí. Apocalipse 3, versículo... Apocalipse 3, 18. Aconselho a comprar de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras a nudez, colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos que eu amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta. Viu aqui o link da porta? Ele tem uma porta sempre com ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Faz um link com o quê? Nós comíamos e bebíamos em tua presença, né? Ele vai cear com ele novamente, com aqueles lá, ó. Ele está falando assim, ó, como eu ceei com aqueles que estavam comigo, vou cear com vocês também. Ao vencedor, agora que está o segredo, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, estou sentado com meu Pai em seu trono. Isso aqui é o segredo. Ele está falando assim, olha, quando ele fala, ele está falando aqui de assentar com o Pai dele, como eu estou assentado, é o sexto e o sétimo, assentado com o Pai dele. Por quê? Quando ele recebe a condição de ser transformado, quando ele toca a trombeta invocando, e todos aqueles ali, porque completou o número, ele está dando o sinal que completou o número. Ao sinal dado, ao som da trombeta de Iau, ao sinal dado, ao som da trombeta de Iau. O sinal é ele invocar lá a Iau, falando, completou o número. Esse é o sinal dado, é a representação da trombeta. Ao som da trombeta, o sinal dado, completou o número. Aí, Iau faz o quê? Ali, na pessoa de Yausha, ele transforma eles. Micael recebe a herança, o corpo de Yausha, as vestes, o nome, a autoridade. E aqueles que estão lá, eles são transformados e recebem a autoridade de primogênitos. Recebe a autoridade de primogênitos. Por isso são chamados primícios, 144. Eles são transformados na condição de primogênitos, com a sua autoridade. Aí, essa é a representação, o sexto e o sétimo, assentados no mesmo trono. Assim como eu estou assentado com meu Pai, o sexto e o sétimo, por quê? Ele está no mesmo corpo. É o link lá de cima, de Salmo 110, assenta-te à minha destra, ali é a representação, dois sentados no mesmo trono, porque Papai Yausha, quando sobe com o nome de Iau forte e valente, entra para dentro de Iau, e agora o corpo é de Iau. Assim também Micael entra para dentro de Yausha, e o corpo agora é de Yausha. Por isso ele fala, assim como eu estou assentado com meu Pai, o sexto também é o sétimo sentado no trono de Yausha, nos lugares celestiais. Isso, irmãos, é os segredos profundos. Agora ele está falando com os de Laodiceia, ó, eu vou assentar, vão assentar comigo no meu trono. Qual trono? O trono de Davi na terra. Como que esse vai assentar com ele? Vai assentar com o Espírito nele.
Um filho, o Espírito nele, dentro dele, assentado no trono de Davi. Volta lá agora. Agora você vai ver. Lucas. Lucas, capítulo 1. Vamos lá. Olha só, Lucas. Agora vamos ler, pegar o 32, Ele, aquele que está nascendo aqui na terra, que foi lá atrás, que é a raiz, por isso que faz o link, sabe, irmão Irlande, naquela passagem de Isaías fala assim, ele era como uma raiz em terra seca, não tinha formosura e nem beleza que os agradássemos dele, fazendo o link lá é a raiz e não o tronco, não o galho, é a raiz em terra seca, fazendo o link em Isaías 11, um broto da raiz e o outro da onde? Do tronco, um ramo do tronco e o outro da raiz. Um é descendente direto, um descendente direto de Jessé, e o outro que é antes de Jessé a raiz. Por isso que fala, ele como se supunha, mas não era descendente. Ele é antes. E ele vem como um embrião. Nós vamos ver isso agora aqui como embrião. Posso eu falar algo que eu ganhei agora nesse momento? Pode. Relacionado à raiz da semente, a raiz é a primeira que sai. E lá em Apocalipse 3, que nós estávamos lendo, não fala os vencedores, fala o vencedor. O vencedor, lá fala o vencedor e não os vencedores. Está no singular e não no plural. Depois nós vamos comentar sobre isso. Vamos lá. Olha só. Quando aqui nós estamos falando assim, vamos só pegar aqui. Volta lá em Apocalipse. Quando eu pego aqui Apocalipse, Apocalipse 3, versículo 12. Apocalipse 3, 12. Aqui é a carta a Filadélfia. Apocalipse 3, 12. Fala assim, Apocalipse 3, 12. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo. Por que ele fala no singular? Ele fala porque é um corpo. É um corpo de vencedores. Unânimes. Não tem coração dividido. Não tem outros entendimentos. O vencedor aqui é um corpo unânime. Né, Márcia? É unânime. Entendeu? Então, o vencedor é desse grupo da era, sai um corpo unânime, com o mesmo pensamento, sem divisão de entendimento, todos entendendo. Ao vencedor é um corpo, ok? Da era de Filadélfia tem um corpo vencedor. Da era de Laodiceia tem um corpo vencedor, porque a igreja é um corpo. Não está falando, o corpo tem muitos membros, mas é um corpo. E a palavra fala, um mesmo corpo tem muitos membros. Fazendo um link aqui, ó, o vencedor é um corpo com muitos membros. Um corpo com muitos membros. Shaul Paulo fala isso. Há um só corpo e tem muitos membros. Ok? Por isso que está representado ali o filho varão como um corpo.
Não é um braço separado da perna, não. Ali é um corpo com muitos membros, né? Irmão, eu estava com relação ao que senta no trono. Não. Não tem nada a ver. Ali está falando o vencedor que vai sentar no trono. O vencedor é um corpo de vencedores. Não é uma pessoa, é um corpo, a igreja vencedora na era de Laodiceia, que vai sentar no trono. Entendeu? É um corpo. É um corpo. Como nós vimos o ancião ali que recebe a condição de Yahshua, ele ali está sentado com Yahshua, é 2 em 1, né? Agora, aquele grupo de vencedores já é uma promessa. O primeiro grupo foi dado a ele ser coluna. O segundo a sentar no meu trono. Aonde meu trono? Na terra, que é o trono de Davi, que foi prometido lá em Lucas capítulo 1. Oi. Dois filhos varão, um da terra e um celestial. Posso falar assim como se fossem dois filhos varão. Um celestial e o outro Laodiceia da terra. Não pode dividir as coisas. Ele está falando assim, olha. Eu vou ter comunhão com esses vencedores, que são descendentes de Adão. É a representação daqueles que são filhos de Adão. Entendeu? Porque eu vou compartilhar com eles o meu espírito. Eles vão sentar no trono de Davi, mas eu estou com eles, porque o meu espírito estará neles. Entendeu? É isso que ele está falando. Não posso dividir duas. É a condição quando eu falo assim, quando o papai sobe e vai para a luz inacessível, ele entra para dentro de algo, não são duas pessoas, é uma só. Entendeu? Quando Micael vai receber de novo a condição de Yahshua, ele entra para dentro de Yahshua, da onde ele saiu, e ele se torna um. A mesma coisa na terra. Aquele que vai reinar, que é um grupo de pessoas que vai reinar em vários tronos na terra. Por quê? Porque os celestiais vão estar reinando no céu. E os descendentes de Adão vão estar reinando na terra, sentados nesses tronos. Mas o meu espírito estará dentro deles. Aí, irmãos, volta lá em Lucas 1. Viu? Porque não pode ter a unidade de dois, a unidade é de um. É por isso que quando você vê que quando casa, se torna uma só carne. Vê que as coisas celestiais sendo o quê? Manifestas terreno, de forma terrena. Por isso, olha só, Adão e Eva, a palavra fala, e ao os abençoou. Aí eles se tornaram, por isso está escrito, deixará o homem, pai e a mãe, se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Está falando em outras palavras, olha, eles têm a vida sexual dentro do jardim e eles não se envergonhavam. Era normal e natural. Isso foi resgatado através do quê? Do casamento. Do casal ter o ato sexual e não se envergonhar como algo errado. O ato errado é fora do casamento. O ato do sexo dentro do casamento é como Adão e Eva dentro do jardim. Eles não se envergonhavam, eram um só. Era um só e não se envergonhava. Só se envergonhou quando Eva traiu. Entendeu? Eva traiu e ainda trouxe a promessa falando assim, agora você pode unir comigo que você também vai gerar filho. E ele creu na promessa e gerou Abel, junto com Caim. Caim, filho da serpente, e Abel, fruto da promessa do querubim, Emanuel. Vocês têm que ruminar. Vamos lá. Lucas 1, 32. Nós não estamos passando aqui. Vamos lá. 32. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o mestre Yahweh lhe dará o trono de Davi. Esse trono de Davi que ele está dando agora para os seus filhos. O vencedor. O vencedor como link do corpo de vencedores.
Aí ele fala, diz assim, versículo 33, ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Fazendo link com os 144.000 e Yalcha Micael. Yalcha Micael com os da casa de Jacó. Os da casa de Jacó são referidos 144.000, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel, Jacó. Continuando. Miriam, porém, disse ao anjo. Qual anjo, irmã Adriana? Gabriel. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Viu que Gabriel falou com Zacarias. Ó, você vai ter um filho. Aí Zacarias virou para ele e falou assim, mas eu sou velho, minha esposa é velha. Agora ele fala, como que isso, ela fala, como é que vai acontecer isso? Porque eu não conheço nenhum homem, eu sou virgem? Mostrando claramente que eram o quê? Pessoas humanas, filhos de Adão, que só entendiam coisas humanas, não conhecer que Al é acima das coisas humanas, não depende das coisas humanas para ele fazer alguma coisa. E o anjo respondeu, olha que o anjo respondeu, o espírito de Al virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascerá será chamado filho de Ial. Viu? Por quê? Porque aquele que anunciou o nascimento é o mesmo desse que colocou o embriãozinho, que foi feito lá em cima. E trouxe, colocou aonde? Em Miriam. Por quê? Porque ele é o anjo da vida. O anjo da vida deu ali uma vida no ventre de Miriam. Ele não é da morte, ele é da vida. Ele dá vida. Ele não é para dar morte, não é para comungar com a morte, é para comungar com a vida. Aí ela fala, ó, o espírito de Ial. A gente, como lá nas denominações fala muitas coisas certas. Irmão Romilson colocou que algumas coisas certas, só que ele aponta para o lado errado. Fala coisa certa apontando para o lado errado. O irmão Romilson falou do espírito de Ial como sendo Ial. Ial não sai da luz inacessível. Tá entendendo? O espírito de Ial é um dos hastes ali do candelabro. Se ele fosse o próprio Ial, ele não sairia da luz inacessível, entendeu? O Ial não pode sair da luz inacessível, porque ele não pode ser rebaixado. Então, quando o Ial desce, quando fala assim, o espírito de Ial desce, ele está falando daquele que é representado por ele é um personagem, uma pessoa, um ente. Tá entendendo? Então nós temos aqui, ó, o dragão, ó, presta atenção. O dragão quis adoração. Aí o povo da terra adorou o dragão e adorou o filho, quem? O Emanuel. Mas não adorou o falso profeta. Não adorou o falso profeta. Não adorou o falso profeta. É a representação de Ial Supremo, Ial Forte e Valente, que voltou, receber adoração. Mas o Espírito não receber adoração. É o anjo que fala, não, adore Ial. Não a mim que você tem que adorar, adore Ial. Porque se o Espírito fosse Ial, ele ia ser digno de receber adoração. Se o Espírito fosse Ial, era obrigação de receber adoração. Mas ele não é Ial, ele é enviado de Ial.
Entenderam? Espero que estejam entendendo. Quando as denominações, elas falam da Trindade, elas não falam das coisas de Yahweh. Ele está falando de Isaías 27. Vamos lá abrir Isaías 27. Isaías 27. Olha aqui. Isaías 27. Isaías 27 diz: naquele dia punirá Yahweh com a sua espada dura, grande e forte. Viu? Uma espada. Então, Yahshua Micael é também referido como a espada de Yahweh. Fazendo o link, que é a espada dura, grande príncipe, forte, o anjo forte, que ele recebeu a incumbência do seu pai, herança, o anjo forte. Então, naquele dia, punirá Yahweh com a sua espada dura, grande e forte. Ele vai punir a essa trindade. Ele vai punir essa trindade. O Leviatã, serpente escorregadia. O Leviatã, serpente tortuosa. E matará o monstro que habita o mar. Esse monstro que habita o mar é um Leviatã da mesma forma. Mas foi escrito dessa forma só para você entender que é a besta que levanta do mar. Olha aqui, irmão, essa versão aqui de Apocalipse 13 fala: eu vi na minha visão um monstro levantando-se do mar. Nessa Apocalipse, isso na Bíblia, o livro, né? Você já fez, o teólogo fez essa conexão. Apocalipse 13, ele usa a conexão. Vi na minha visão um monstro levantando-se do mar, fazendo link com essa trindade satânica. Todos três são serpentes, foram criados no quinto dia. Nós lemos em Gênesis lá, Gênesis 1:20, falando assim: ele criou as grandes serpentes do mar. É o link que mar, o mar celestial. Não é terreno, é no mar celestial. São as criaturas que habitam acima da terra. Aí ele está falando: olha, Yahweh vai vingar esses desobedientes, essas três serpentes. Por quê? Porque duas, de imediato, vai ser lançada no lago de fogo. E a outra vai ser o quê? Vai ser presa por 1000 anos. E depois é solta. E depois essa também vai para o lago de fogo. Viu? Vai o quê? Vai punir as três. Fala que uma delas, isso está em Apocalipse, no Daniel, fala assim, ó: uma recebeu prolongamento de vida. O que é o prolongamento de vida? Porque não foi lançado no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Recebeu um prolongamento de 1000 anos, ainda no abismo. O abismo não é o lago de fogo. Recebeu um prolongamento de vida por 1000 anos. Para depois também vai ser lançado no lago de fogo. Ok, amados? Então, amados irmãos, vamos lá. Vocês estão compreendendo? Sim. Viu que a necessidade de fazer um ruminar aqui com os irmãos? Agora, vamos voltar lá para Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 11. Apocalipse 13, versículo 11. Vi depois outra besta sair da terra. Em outra palavra, a gente pôs aqui, levantar. Tudo é sinônimo. Levantou da terra, saiu da terra, emergiu da terra. Tá?
Por quê? Ele está fazendo um link com Micael. Esta besta que levanta da terra é o ancião da Igreja Católica. Quem é o ancião da Igreja Católica? O Papa. O Papa é o ancião da Igreja Católica, que ele quer imitar o ancião. Porque eles tomaram o quê? A vinha. Tomaram a igreja para eles. Tomaram a igreja para eles. Então, você tem a trindade satânica ali. E esse que é o chefe da igreja, ele também é o quê? Referido como pai. Viu? Por isso Papa, porque ele é pai. Aí, o que acontece aqui? Acontece que é o link, ele imitando. Ele se levanta da terra. O link com Micael, se levanta da terra. Não que ele seja terreno, porque nós já vimos que eles são celestiais. Mas fazendo o link que ele se manifesta na terra, ele ensina como papel de ancião, ele ajunta seus rebanhos. O que ele quer juntar? Todas as religiões para si. Enquanto que Micael está juntando o número do rebanho de Ial. Ele também quer rebanhar os descendentes de Caim. Aí que entra. Quando fala, ele levanta da terra, sai da terra, ele imitando Micael. Se levanta. O grande príncipe. Levanta da onde? Da terra. Então, ele não está dormindo lá em cima, não. Igual o irmão mensageiro de Sá está falando. Tá dormindo lá. Tá deixando Satanás deitar e bordar. Tá deitar e bordar. Faz o que quer aí. E de repente ele acorda e fala assim, não pode ser assim não. Não, irmãos. Ele veio para a terra com o seu exército. Por isso que a casa de Ial ficou isolada, vazia, sem habitação. Sem aquele que habitasse nela. Ele vem e está juntando o exército aqui embaixo. E ele se levanta da terra. Aí Satanás quer imitar o quê? O ancião da igreja católica se levanta, a besta que levanta da terra. Tudo imitando. Entenderam, irmãos? Então, tudo isso, como eu falei com os irmãos, é uma tentativa, né? É uma tentativa de quê? De imitar as coisas de Ial. Até o reino dividido, ele imita dos filhos de Ial. Por quê? Porque ele mesmo mostra que o reino dele é dividido. Quando ele vomita água, ele está rejeitando. Quando ele mostra que se pode expulsar um demônio pelo príncipe dos demônios, né? Aí vai assim, ó, um demônio entra numa pessoa, lá no terreiro de Macumba. Aí a pessoa vai na igreja evangélica. Aí na igreja evangélica expulsa o demônio no nome do príncipe dos demônios. Aí o demônio sai. Aí a pessoa recebe bênção pelo nome. Blasfemo, porque o administrador infiel responde às orações por aquele nome. E a pessoa prospera. Como aconteceu lá atrás. Baal. Os israelitas, por causa da mulher Jezabel, representação da igreja católica, introduziu entre os israelitas esse novo nome, um novo nome. E esse novo nome é mais fácil receber bênção do que receber de Ial, sabia? Muito mais. Por que é mais fácil receber bênção no nome de Baal do que do nome de Ial, irmão Murilo? Não. Não por isso. Porque você pode ser um prostituto. Você pode ser um adúltero. Você pode ser um ladrão. Você pode ser um assassino. Você recebe bênção não
pela sua conduta, mas pelo nome. Quando você invoca a Yahweh, se espera uma vida reta e íntegra, porque Yahweh não dá ouvidos ao pecador. Yahweh, vamos achar essa passagem? Vamos achar essa passagem. Acha aí no Google, por favor. Como se diz, para entrar no Mineirão, entra qualquer um, desde que tenha o ingresso. Para receber bênção do administrador infiel, recebe qualquer um, desde que faça o sacrifício. Mas para Yahweh não. Yahweh, ele não aceita sacrifício de pecador, mas do arrependido. Daquele que está andando em veredas retas. Porque ele é justo, irmãos. Como que ele pode dar algo bom para aquele que é injusto? No sentido de que, se ele fizer isso, ele continua mantendo a pessoa no erro. É diferente de dar chuva e sol. Entendeu? Quando ele está falando assim, é diferente de dar chuva e sol, nós não viemos aqui na terra e nós não estamos ministrando para todo mundo. Agora a salvação não é para todo mundo, não. A chuva está caindo sobre todos. O sol está sendo iluminado todos. Mas a salvação é para poucos. É aqueles que se converteram. E é aquilo que fala, produzir frutos dignos de arrependimento. Isaías 1:15. Vamos lá, Isaías 1:15. Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías 1:15. Hã? Isaías 1:15? Diz assim, ó. Vamos pegar do 1:14. Não, 1:13. Vamos lá, de 1:13. 1:12. Ai, irmão. Olha aqui. Vamos pegar do versículo 10. Antes de você pegar o versículo 10, vamos lá em Apocalipse 11. Vamos lá, Apocalipse 11. Apocalipse 11 diz assim, ó. Aqui é o testemunho das duas testemunhas. Testemunho das duas testemunhas. Aqui fala de uma praça da grande cidade, que simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Que praça da grande cidade é essa, irmão Murilo? Exatamente, Roma, Vaticano, especificamente. Vamos lá. Versículo 8. Seus cadáveres, cadáveres das duas testemunhas, ficarão expostos na praça da grande cidade, Roma, que é o Vaticano, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, ok? Que se chama simbolicamente Sodoma e Egito. Agora vamos lá, Isaías 1:10. Isaías 1:10. A irmã Ana, que bonitinha que ela tá hoje. Toda arrumadinha, olha só. Vamos lá. Isaías 1:10 diz assim: ouvi a palavra de Yahweh, chefes de Sodoma. Olha aqui, quando Isaías está profetizando, Sodoma já não existia há muito tempo. Então ele não está falando daquela Sodoma que foi destruída. Ele está falando de outra Sodoma, que surgiria no final dos tempos.
Por isso que em Apocalipse 11 está falando daquela cidade que simbolicamente é chamada de Sodoma e Egito. Vamos lá. Ouvi a palavra de Yahweh, chefes de Sodoma. Prestar atenção à instrução do nosso Yahweh, povo de Gomorra. Povo de Gomorra. Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Disse Yahweh. Estou farto de holocaustos de carneiro, de gordura, bezerro cevado, de sangue de touro, de cordeiro, de bodes, não tenho prazer. Aqui está falando de sacrifício. Esse sacrifício não é de animal, propriamente dito. São os sacrifícios da pessoa que pega o seu dinheiro todo e vai entregar lá para eles. Pega e faz um sacrifício de ficar de joelho, subindo a escadaria do Bonfim. De indo uma vez por cidade, na cidade ali, aqui de São Paulo, interior de São Paulo, de Aparecida. É esse sacrifício que é uma representação aqui desses sacrifícios. Aí ele fala, quando vides a minha presença, quem vos impediu que pisasse meus átrios? Basta de trazer-me oferendas vãs. Elas são para mim incenso abominável. Abominável lembra de idolatria. Porque vocês não estão entregando para mim, mas vocês estão entregando para outros deuses. É abominação. Então, lua nova, sábado e assembleia, não posso suportar falsidade e solenidade. Vossas luas novas e vossas festas juninas, etc., minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo. Estou cansado de carregá-lo. Quando estendeis vossas mãos, desvio de vós meus olhos. Ainda que multipliques a oração, não vos ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai da minha vista vossas más ações. Cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o direito. Corrigi o opressor. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. A causa da viúva. Então, sim, poderemos discutir, diz Yahweh. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, tornar-la-se-ão alvos como a neve. Ou seja, ainda que vocês já fizeram muita coisa que me aborreceu, Yahweh disse, eu ainda tenho condição de perdoar vocês. Basta que vocês se arrependam e voltem a mim. Entendeu? Voltem a Yahweh. Deixai Baal, deixai Iesus, deixai Zeus, Deus, e voltai para ele. Yahweh, ele é rico em perdoar. Né, irmãos? Agora, sem arrependimento e ainda fazendo as suas ofertas na idolatria, é Yahweh que está respondendo? Não, é o administrador infiel. Por isso que lá em Israel era mais fácil invocar Baal do que invocar Yahweh. Por quê? Posso fazer um comentário? Pode. Eu estava até conversando com a Sara, na igreja, os cristãos dizem graças a Deus. Aqui nós dizemos graças a Yahshua. Não é verdade? É para eles, é como se Satanás quisesse se comparar com Yahshua mesmo, a rivalidade dele. É com Yahshua. Por quê? Porque Yahshua, ele tem a capacidade de receber e de
responder às orações. Nós fizemos esse estudo mesmo. Foi dado a ele. Entendeu? Então ele, ali, o Zeus, ele quer fazer como o Yalcha, responder às orações. Por quê? Porque ele recebe na condição de sumo sacerdote e ele responde na condição de rei. Entendeu? Ele recebe na condição de sumo sacerdote e ele responde na condição de rei. O rei que responde os seus súditos. Só que ali quem está respondendo é o administrador do rei. Por quê? Porque o rei não está lá, irmãos. Porque o rei não está no céu. Aonde o rei está? Na luz inacessível. E aonde? Na luz inacessível. Inacessível! Para ser acessível tem que invocar Yahweh. Como que ele pode responder por Zeus? Para que a honra seja de Zeus? Não, ele não reparte a honra com os ídolos, nem sua glória. Então ele não responde. Quem está respondendo é o administrador infiel. E é por isso que nós vamos subir. Por quê? Porque assim, quando vai se cumprir a palavra dizendo, ó, um homem de nobre origem, Micael, príncipe, ele viajou, partiu para uma terra longínqua, assim a fim de ser investido na realeza e voltar. Agora eu te pergunto, irmã Ângela, por que ele teve que vir a uma terra distante, se investir da realeza para voltar? Porque antes ele estava na condição de administrador. Ele não estava na condição de rei. Por que ele precisou vir numa terra distante, se investir na realeza para voltar? É uma pergunta difícil. Por quê? Mas por que é isso? Então, veja bem, ó, olha só, ele teve que vir para uma terra distante para ser investido na realeza, aí sim voltar. Aí ele volta na condição de rei. Mas por quê? Entendeu? Por que isso? Por que, irmão Murilo? Ele é filho de rei, mas por que ele teve que vir na terra distante se investir na realeza? Essa é uma boa resposta, porque o pai dele também veio. Mas tem uma outra pergunta que completa essa. Foi dado para ele, a unção já é a promessa, mas ele tem a parte dele para ele realizar. Pode falar, irmão Alberto. Também completa a resposta do irmão, mas tem um detalhe maior. Também completa, mas tem um detalhe maior. Sabe qual é o detalhe? Os que ficam, veja bem, ele veio atrás dos seus súditos. Porque um rei, ele só governa com o seu povo. Por isso que se levanta Micael, aquele que se conserva junto dos filhos do seu povo. Não tem rei sem povo. Não tem rei sem povo. Não tem rei sem povo, irmãos. Viu? Ele veio buscar os seus fiéis, o seu povo, entendeu, irmãos?
Assim seja. Nós vamos fechar aqui. Porque esse povo, irmãos, é o povo que estava lá em cima com ele, que aceitava e queria ser reinado por ele, entendeu? E é esse povo que ele também quer honrar, né? É o mesmo povo que ele quer honrar. É, exatamente. Então, você vê que ele vem para resgatá-los. Por quê? Porque era um povo que estava morto. É o vale de ossos secos, que precisava, o quê? Voltar à vida. Era a palavra que diz ali em Ezequiel. Era um povo que já não tinha mais esperança. Estavam mortos, sem esperança. Entendeu? É maravilhoso isso. Você entender esses detalhes, né, Marcos? E nós vamos encerrar. Gratidão. Gratidão. Nós não comemoramos, né, as datas assim desse mundo, Dia dos Pais e tal. Nós não ficamos assim venerando essas coisas. Mas nós temos um pai, né? Que é o nosso pai Yahweh. Hoje você entende. A condição de Yahshua está, nesse momento, vazia. Por isso que nós pedimos a bênção de Yahweh, no nome de Yahshua. E a gente fala assim, ó Pai, Yahweh, lembra de Yahshua. E o exalte novamente. O exalte novamente. Para que não fique esquecido o teu nome. Né? E essa condição que quando Micael invocar, tocando a trombeta, ele vai ser transformado, e também aqueles que estão com eles ali vão ser transformados e vão encontrar com Yahshua nos palácios de marfim, que é Micael transformado. Aí ele fala assim: eu celebrarei o teu nome, e de geração em geração, e os povos te louvarão. Por quê? Porque por ele e para ele que foram feitas todas as coisas, e através do seu sangue precioso derramado no madeiro, que ele resgatou os seres do céu e da terra. Entendeu? E aí, em Apocalipse 19, ele vem trazer o nome de Yahweh para a terra conhecer, e vem trazer o nome de Yahshua nele mesmo. E ali, meus irmãos, essa terra, de um canto a outro, não vai mais invocar Zeus. Nunca mais. Não vai nunca mais invocar o nome de isto é um porco, Jesus. Nunca mais vai invocar o nome de Baal, que é o Senhor. Todos vão invocar unânimes o nome de Yahweh e de Yahshua. E assim seja. E aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. E aleluia, adorado somente Yahweh.
E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Oh, Yahweh. Oh, Yahshua. Novamente, amados. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja. Essa é a bênção para todas as pedrinhas que estão longe aqui de Belo Horizonte. E assim seja.